Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Photós, e na edição do Imagens em Foco de hoje eu vou falar sobre uma escritora fundamental para a literatura brasileira, mas que infelizmente não foi colocada à altura de outros grandes nomes do cenário literário. Trata-se de Ruth Guimarães, que nasceu no ano de 1920 em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, e faleceu no ano de 2014. Ruth é considerada a primeira escritora negra brasileira a se destacar na literatura nacional, com o lançamento do seu primeiro livro no ano de 1946, chamado Água Funda. O romance repercutiu tanto na época que tornou Ruth uma das autoras mais populares daquele período. Pois é, e nesta semana em que celebramos o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, data instituída como referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que lutou contra a escravidão até a sua morte, nós vamos reforçar a importância de uma autora que, assim como outros talentos negros, teve seu brilho ofuscado por um racismo estrutural que, infelizmente, ainda impera no Brasil e precisa ser combatido. Mas, antes de começarmos a falar mais sobre Ruth Guimarães, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não se inscreverem em nosso canal, que se inscrevam, deem uma força pra gente, pessoal, é importante para que possamos continuar pesquisando mais e mais nesse universo incontrolável das imagens. Deixe o like no vídeo e ativem o sininho de notificação. Agora sim, roda a vinheta porque está começando mais uma edição do Imagens em Foco. Mulher negra, pobre e caipira, eis as minhas credenciais. Esta foi a fala de Ruth na Bienal Nestlé de Literatura que aconteceu no ano de 1983. Era assim que Ruth se definia e, em sua simplicidade e humildade, ela teve um papel muito importante na literatura brasileira, com obras que fizeram história e que exaltaram também uma manifestação popular e cultural típica do Brasil, o folclore. Afinal, Ruth publicou 51 livros nessa área. E uma dessas obras de destaque é a chamada Os Filhos do Medo, publicada no ano de 1950, e que aborda os medos que permearam e permeiam o imaginário do povo brasileiro, como superstições, a figura do diabo, manifestações diabólicas, entre outras questões. O processo de preparação da obra foi acompanhado por ninguém mais, ninguém menos do que Mário de Andrade. Isso mesmo, ele foi o orientador de Ruth nas pesquisas folclóricas que ela fazia. Quando ela foi preparar a obra, ela o procurou para orientá-lo, mas infelizmente ele não pôde ver o livro publicado, já que faleceu antes, no ano de 1945, e Os Filhos do Medo foi publicado em 1950. E essa publicação rendeu um verbete na Enciclopédia Francesa de la Pléiade, tornando Ruth a única escritora latino-americana a receber tal distinção. Bacana, né? Mas as inspirações de Ruth começaram lá atrás, com as histórias que ela cultivou a partir de pessoas que passaram por sua vida durante a infância, como as famílias de peões e colonos com quem ela conviveu em uma fazenda administrada pelo seu pai no sul de Minas Gerais. Ruth também aprendeu muito com a sua avó, incluindo as tradições dos negros e dos índios. Aos 10 anos de idade, ela publicou seus primeiros poemas nos jornais de sua terra natal. Aos 18, ela se mudou para a capital paulista e se formou em filosofia pela USP. Mas depois ela acabou se profissionalizando mesmo, foi como jornalista.
trabalhou na revista O Globo, foi cronista do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, além de ter atuado em outros veículos também. Ruth Guimarães foi romancista, poetisa, cronista, folclorista, tradutora do latim e do francês. Em 2008, ela foi eleita para ocupar a cadeira 22 da Academia Brasileira de Letras. E também já foi elogiada por grandes nomes como Érico Veríssimo, Antônio Cândido, Guimarães Rosa, entre outros. Enfim, valorizar a riqueza cultural brasileira é enxergar o todo, percebendo a intelectualidade na diversidade. Que possamos, então, enxergar mais Ruths em nossa sociedade, desconstruindo padrões imagéticos excludentes. Bom, e por falar em imagem, agora eu gostaria de ouvir dele, o professor Dr. Jack Brandão, especialista em imagens, escritor, professor de literatura, uma análise dessa exclusão de talentos negros, como foi o caso de Ruth Guimarães, que acabou não sendo referenciada como outros grandes nomes. Afinal, até os dias de hoje, quando se fala em grandes escritores da literatura brasileira, a gente pensa em Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, José de Alencar, Mário de Andrade, que foi o orientador de Ruth. Mas não se fala no nome dela e nas suas obras. E aí, professor, qual a sua opinião a respeito? É possível mudar esse cenário? Olá, Mari, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Fico muito contente de estar mais uma vez aqui com todos vocês. Bom, falar da Ruth Guimarães é uma coisa muito importante, muito interessante para nós, porque ela várias vezes disse que nós somos um povo de mestiço. E é interessante quando ela faz a comparação em relação ao próprio estudo da literatura. Nós muitas vezes esquecemos que a literatura nada mais é do que a representação dos anseios de uma população, a representação de seus desejos, de tudo aquilo que ele traz inato em sua própria cultura. Então a literatura, ela passa toda essa informação, essa gama de informações de toda uma cultura para o livro. Na realidade é isso. Então, a própria Ruth já falou algumas vezes, né, em algumas entrevistas, que ela aprendeu literatura, ela teve contato com literatura muitas vezes de forma esparsa no colégio. E é muitas vezes isso que nós temos, porque quando eu penso que eu tinha colegas que eram professores de língua portuguesa, mas diziam assim: eu não suporto literatura, eu prefiro gramática. Ou literatura, Deus me livre, olha, eu passei... Pessoal, o que é a literatura? A literatura, na realidade, são os anseios, são as esperanças, é toda essa gama de informações inseridas, escondidas no meio do povo. Então, ela própria nos diz que nós somos um povo mestiço, da mesma forma que a própria literatura que ela aprendeu era uma literatura mestiça. Por quê? Porque muitas vezes os professores nos passam, nos transmitem aquilo de que eles mais gostam. Então, nós temos um determinado autor que o professor gosta, então ele acaba passando em detrimento de outros, porque não quer estudar, ou não tem tempo de estudar determinados autores, não teve tempo de ler muitas vezes as suas obras, então ele acaba traduzindo isso em suas aulas de uma forma esparsa. E isso é, para a autora, uma literatura mista, porque nós nos tornamos assim. Então nós acabamos gostando de tudo um pouco, porque nós somos um povo misto, um povo mestiço. Por mais que ainda existam pessoas no Brasil que tenham coragem de acreditar e de dizer que é superior aos outros, que é melhor do que os outros por causa de cor. Cara, eu acho isso algo extremamente pré-histórico.
e primitivo, e no sentido mais vulgar do primitivo, não no sentido do desconhecimento da nossa civilização, por exemplo, porque nós hoje muitas vezes somos mais primitivos do que aqueles que nós consideramos ou que pode se considerar primitivo. Então a literatura tem esse poder de canalizar as aspirações de um povo, traduzir em palavras os seus anseios, como eu havia dito no início. A literatura brasileira, ela é uma literatura, infelizmente, com poucos, entre aspas também, elementos negros, vamos chamar assim. Por quê? Porque muitas vezes eles foram colocados à sombra, exatamente por esse pensamento absurdo de acreditar que há uma raça melhor do que a outra. Nós não podemos esquecer que um dos grandes escritores do Brasil e um dos grandes escritores do mundo foi Machado de Assis. Machado de Assis era negro. É óbvio que nos livros ele é pintado de branco. Se fosse nos Estados Unidos, como é nos Estados Unidos, eles colocam assim, o afro-brasileiro. Porque nós sabemos que nos Estados Unidos, ou deveríamos conhecer, o racismo, a ideia de raça, é algo extremamente forte. Eu posso ser branco, eu posso ter toda a minha ascendência branca, mas eu amo o sol, por exemplo, como todos os brasileiros, ou como grande parte dos brasileiros, não todos. E as pessoas poderiam me chamar de, nossa, você é um latino, um moreno, um negro, ou um afro, não sei o quê. Cara, a ideia vai muito além dessa. Então vamos pensar no Machado de Assis. É óbvio que Machado de Assis, devido à sua grande inteligência, sua grande perspicácia, ele soube aproveitar muito bem o seu estudo, o seu parco estudo, vamos dizer, porque ele foi um grande autodidata, assim como a própria Ruth Guimarães, e conseguiu provar para todos a sua capacidade intelectiva, o seu intelecto, a sua capacidade de escritor, a sua maestria. Nós temos de lembrar que ele é um gênio. Nós podemos considerá-lo um gênio negro. Porque eu escuto algumas pessoas dizer que os negros não têm capacidade. Vamos lembrar um outro autor muito maravilhoso, que eu amo de paixão, Lima Barreto, negro. Lima Barreto, se vocês não leram o livro Brusundangas, leiam. Leiam Brusundangas. Vocês vão ver o Brasil de hoje. E foi escrito no começo do século XX. Cruz Souza, um dos grandes escritores simbolistas universais, era negro. Nasceu onde? Santa Catarina. Então há muitos, sim, escritores que nós podemos chamar de negros. Eu não gosto de usar escritor negro, escritor branco, são brasileiros. E Ruth nos mostra isso. É óbvio que é muito difícil numa sociedade que se diz não racista como a nossa, fazer ou permitir com que determinadas pessoas ascendam. É mais fácil cortar lá embaixo. Por isso que nós temos muitos e muitos poetas, escritores, romancistas negros. Só que muitas vezes eles são simplesmente o quê? Podados. Todas as vezes são sempre cortados. Nem todos têm a fortaleza interna e que possam suportar isso. E acabam realmente abandonando. Graças a Deus nós temos pessoas muito boas e que, apesar de todas as dificuldades, conseguiram ir avante, como a própria Ruth Guimarães. Então eu acredito que as suas imagens, de modo especial quando ela vai trabalhar com a questão dos arquétipos que nós temos no Brasil, que estão inseridos dentro de toda a linguagem folclórica, ela é magistral.
E isso não se pode esquecer. Nós vivemos num país, só para vocês terem uma ideia, em que nós queremos tornar a nossa cultura abjeta, uma cultura inculta, uma cultura pobre, e nós queremos importar a cultura de fora. Um exemplo medíocre, me desculpem as pessoas que gostam disso, é a questão do Halloween. Pessoal, nós não temos essa tradição de Halloween. Essa é uma tradição anglo-saxônica. Não é uma tradição nossa, não é uma tradição ibérica, não é uma tradição indígena na qual a nossa sociedade está firmada. Nós temos personagens maravilhosas. Vamos lembrar, nós que já somos um pouco mais velhos, vamos lembrar do Saci, da Mula Sem Cabeça, do Boitatá. Isso não nos traz uma recordação de um passado em que nós acreditávamos no outro, nós tínhamos esperança de dias melhores, nós acreditávamos no futuro, nós respeitávamos o outro, nós respeitávamos a natureza? Quantos de nossos pais não viram o Boitatá, a Mula Sem Cabeça e viram o Saci? Eles não são loucos por isso. Nós enxergamos o que nós queremos enxergar. Eis o poder da imagem. A imagem faz isso. E a imagem é literatura mais do que nenhuma outra, porque o Logos tem um poder muito grande, tem um poder excepcional. E quando o Logos é traduzido em imagens, pessoal, não fica para ninguém. Ok? Bom, uma pequena pinceladinha só. Nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, Mari. Eu gostaria de dar um recado aqui que a Ruth Guimarães será a grande homenageada da Frink Sampa, que acontece nesta semana, nos dias 19 e 20 de novembro. Trata-se da Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, que está em sua 8ª edição e busca dar mais visibilidade para os autores negros em torno da temática da literatura afro-brasileira. A Frink Sampa faz parte de uma série de atividades online que compõe a Virada da Consciência, que começou agora no dia 17 de novembro e vai até o dia 22. O evento visa debater o protagonismo negro e o racismo estrutural. Para acompanhar tudo o que está acontecendo por lá, é só acessar o site www.viradadaconsciência.com.br. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês realmente tenham gostado deste vídeo. Busquem valorizar mais todos os talentos que nós temos aqui. É muito importante. Pesquisem mais sobre a Ruth também, outros talentos negros. Enfim, o Dia da Consciência Negra tá aí e fica a dica para que nós possamos valorizar mais tantos talentos que se tem por aí, pois se fala tanto do racismo que ainda existe, das exclusões, mas também não se fala de um outro lado, que são escritores, atores, cineastas e tantos outros profissionais que sofrem racismo, mas estão aí na batalha, têm talento e têm seu brilho ofuscado, infelizmente. Então é por um cenário diferente, que dê luz para todas essas pessoas, que nós temos que lutar. E por isso também eu abri esse espaço hoje no canal, assim como já em outras vezes, e vamos abrir em muitos outros momentos, para fomentar essas questões. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixem o like no vídeo, ativem o sininho de notificação e nos sigam também em nossas redes sociais. Hoje nós vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês na próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau!